Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Adriele, eu tenho 20 anos e eu sou vestibulanda de medicina faz 3 anos. Como vocês viram no título, hoje o vídeo vai ser sobre o Poliedro Online Turma Medicina versus Exag Presencial Turma Medicina. Eu fiz os dois, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre as diferenças de cada um e como foram as minhas experiências. Hoje eu tô gravando esse vídeo em julho e eu não tô em nenhum dos dois. Eu tô estudando por conta mesmo, então eu posso falar sobre a diferença dos dois porque eu já presenciei os dois, ok? Então vamos lá. Eu fiz 2 anos de Poliedro Online na turma Medicina e fiz 4 meses presencial do Exag em Ribeirão Preto. Eu tenho os material dos dois, físico, né? E eu tinha um online, mas eu tenho os dois físicos aqui. Então eu quero fazer a comparação. Então vamos lá. Eu fiz mais tempo de poliedro do que o Exag, então eu tenho mais experiência no poliedro. Mas isso não significa que um é melhor que o outro. O que eu tenho pra falar sobre o poliedro? No poliedro online, eu fiz online, então eu só tenho a falar que todo o suporte necessário que eu precisava, eu tive no online também. Não é porque eu fiz online, eu não tive o mesmo suporte que eu tive no presencial. Não, eu tive. Mesmo estando no online, eu tive todo o suporte. Quais são as diferenças do Poliedro e do Exag? Vamos dizer o seguinte, a metodologia deles é um pouco diferente, a quantidade de carga horária é totalmente diferente, porque no Poliedro eu tinha aula das 7 da manhã até 7 horas da noite, basicamente. Que era a última aula, se eu não me engano, acabava às 6h50, não tenho certeza. E depois eu tinha que fazer as tarefas ainda, até umas 10 e pouco. Tipo, a carga horária do poliedro é muito mais extensa. São muito mais aulas e depois você tem pouco tempo para fazer as tarefas. Ou seja, é um ritmo mais pesado de se você seguir. Mas isso não significa que é algo impossível, porque não é à toa que a quantidade de aprovados dele na turma de medicina é muito grande. Então, o motivo da carga horária ser mais longa é por esse motivo, são a carga horária muito mais longa. No Exag, não, indiferente. Eu tinha aula até as 1h10, 1h20, não tenho certeza. E depois eu tinha a parte dos EOs. Eu mesma já cheguei a ficar lá até 9 horas da noite, porque é o horário que fecha lá fecha 9 horas da noite, porque eu tava fazendo EO e depois eu tinha que pegar um ônibus pra voltar. Então, eu tinha mais tempo pra estudar por conta. Essa é a diferença, a grande diferença. No poliedro, geralmente eu costumo dizer que você estudava pelo professor e depois você tinha o seu tempo, o seu pequeno tempo pra você estudar sozinha. Mas você tinha mais tempo tendo aula, sabe? Estudando com o professor e depois você tinha aquele tempo pra você fazer as suas tarefas. No Exag, não. Você tem mais tempo estudando por conta, porque você tinha todo o suporte dos professores também. Então, você tinha que estudar mais assim, mais sozinha, mas sempre tendo aquele suporte. Essa é uma das grandes diferenças entre os dois, com relação aos estudos, com relação às tarefas. Você tinha mais tempo para fazer tarefa, mais tempo para treinar, porque no poliedro não, gente, era muito corrido mesmo. Tipo, eu não sei como, ninguém nunca conseguia ficar sem um EO atrasado. EO não, eu falando do Exag. Sem uma tarefa atrasada, porque sempre o pessoal ficava com a listinha atrasada do poliedro. Porque é impossível você deixar em dia, é muito corrido. E a mesma coisa é no Exag. Tinha gente que tava com lista atrasada ainda, eu mesma. Meus EOs estavam todos atrasados na época que eu tava lá. Não tinha um EO que eu tava em dia. Mentira, acho que história eu tava em dia. Em vez de estar em biologia, eu tava em história em dia, porque eu gostava muito da aula de história. Mas era bem mais leve, eu posso dizer assim. O que não significa que as aulas não eram pesadas. Então, assim, vamos lá, vem cá. Tô com 2 livros aqui. Esse é do poliedro, são livros de atividade do poliedro. E esse daqui é do Exag. Esse daqui é só de biologia, química e física. Ok? Então eu tô com os 2 aqui. Pode ver, deixa eu ver qual que é mais extenso. Deixa eu colocar assim. São mais ou menos da mesma grossura, mas esse daqui são de todas as matérias, basicamente. E esse daqui são só de 3 matérias. Ou seja, tem uma grande lista extensa de exercícios.
O que eu posso dizer do material? Também tem diferença no material. Existe uma grande diferença no material e na metodologia de ensino. Eu posso dizer que na minha experiência que eu tive, não existe material melhor do que o poliedro. O material do poliedro é muito, muito, muito bom. Eu tenho o material físico dele aqui, então não existe nada comparado. E isso daí pode ver que são coisas técnicas que dizem que o material do poliedro é totalmente bom. Com relação ao do ESAG, eu também esperava que fosse bom e supriu todas as minhas esperanças, porque é muito bom. O que eu posso falar que é a diferença? Posso dizer que é um pouquinho mais básico da diferença do poliedro. Tipo, o poliedro é muito mais completo, o dele só um pouco mais resumido, mas isso não significa que seja ruim, porque é bom. Vocês podem ver que tudo que eu tô falando é de forma geral, eu não tô falando mal de nenhum, porque a minha experiência nos 2 anos que eu fiz de poliedro online e a minha experiência nos 4 meses que eu fiz de ESAG presencial foram boas. Eu não tenho nada pra reclamar. Qual foi o erro? Aí você pergunta, então por que você não passou? Qual foi o erro? O erro foi meu, em ambas as partes. Eu errei no ESAG online, ao contrário. Eu errei no ESAG presencial, não seguindo firmemente indo todos os dias em aulas. Porque eu tava com meus problemas psicológicos e eu faltava de vez em quando, ou eu tava na aula, eu não assistia a aula. Esse foi o meu erro no ESAG. Qual foi o meu erro no poliedro online? Foi ser totalmente procrastinadora. Eu procrastinava muito, eu tava vendo aula, eu tava mexendo no celular, eu tava vendo aula, eu tava assistindo uma série. Então, qual é o motivo da minha não aprovação? Não tem nada a ver com nenhuma das metodologias. São metodologias extremamente boas. Se vocês pararem para procurar os resultados, vocês podem ver que tem resultados. Então, isso não se encaixa no meu eu, se encaixa no eu geral, né? O método deles funciona de forma geral, só não funcionou para mim por uma falha minha, não uma falha deles. Então, se vocês esperavam nesse vídeo que eu fosse falar mal de algum, não, eu não ia falar mal de nenhum. Até porque a metodologia deles é excelente, tanto do poliedro quanto do ESAG. Existem essas diferenças bem básicas e mínimas que eu tô te falando, que vai se encaixar para cada um. Por exemplo, eu gosto de estudar mais sozinha. Então, você vai ter que fazer ESAG, porque você tem as aulas e depois você estuda mais tempo sozinha. Eu gosto de estudar mais com o professor. Então, o poliedro se encaixa perfeitamente para esse seu estado. Porque ele tem mais aulas e depois você tem o seu tempo de estudo. Eu não gosto de me desgastar mentalmente, fisicamente durante tanto tempo estudando. Então, vai pro ESAG. Nossa, eu preciso ter uma rotina mais firme, eu preciso estudar muito mais. Então, vai pro poliedro. Então, isso daí, eu não posso falar qual que é melhor. Não tem como eu falar isso, porque cada um foi de um jeito e os dois foram melhores da forma como eles foram pra mim. Se eu não passei até agora, não é por falha deles, é porque os dois se encaixaram bem pra mim, mas eu não soube aproveitar da forma certa. Acho que essa é a palavra correta. Eu não vou falar mal de nenhum dos dois, porque os dois são perfeitamente bons. Eu tive suporte da equipe pedagógica, da equipe da coordenação, de ambas as partes quando eu precisei. Professores, a equipe psicológica, tudo, ambas as partes têm. E a diferença é que um eu fiz online e o outro eu fiz presencial, e mesmo assim, no online ou no presencial, eu sempre vou falar bem, porque os dois são maravilhosamente bem. Eu acho que é isso, eu tô tentando não estender tanto meus vídeos, porque antes eu fazia vídeos muito, muito longos e eu não quero deixar vídeos muito longos pra vocês. Basicamente, é isso o que eu tenho pra falar. Existem essas diferenças, sim, mas é o que eu tô te falando. Cada um tem que estudar a metodologia que se encaixa perfeitamente pra você. E você estudou essa metodologia, vai com tudo nela. Se doe completamente pra ela e aí sim vai dar certo. Não adianta você falar, eu vou escolher essa, porque, pelos dados de aprovação é a melhor. Beleza? Tem vários cursinhos que tem dados de aprovação muito bom, mas não adianta você ir no bom e você não se dar 100%. É o que eu fiz as 2 vezes. Eu fui no bom, mas eu não me dei 100%. Não sei como vai funcionar a minha vida daqui pra frente, eu tô estudando sozinha em casa, mas eu tô dando o meu melhor, mesmo estudando as 2 vezes online, não dando certo até agora, eu tô dando o meu melhor para dar certo daqui pra frente. Eu acho que é isso que eu queria falar. É basicamente isso. Não tem muito mais coisa pra falar. Eu trouxe esses 2 materiais aqui, mais básicos. Depois tem o livro teórico.
tem livros diferentes, mas o que eu tenho pra falar é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu tô fazendo vídeo mais rápido, e eu geralmente faço vídeo, gente, eu não escrevo nada, ó, eu tenho que falar sobre isso e aquilo, vem vindo o que vem vindo na cabeça. Então, se falhou alguma coisa, se faltou alguma coisa, se eu falei algo errado, por favor, deixem nos comentários. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se alguém tiver, pode deixar nos comentários ou me chama no meu Instagram. Eu sempre procuro responder o pessoal que me chama lá. @dri, 2i.oliveira, 2a. Se vocês tiverem, podem perguntar lá. Eu acho que é isso, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, vou retomar de novo e reafirmar isso. Não tenho que falar mal de nenhuma das metodologias. Elas são excelentes e eu super indico tanto o ESAG presencial Ribeirão Preto, quanto a turma Medicina Poliedron online, ok? Um beijo, vão lá me seguir no meu Instagram, @dri2i.oliveira2a. Se inscrevam no canal, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, beijos!